Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, Salvador nosso e Salvador de todos aqueles que nos precederam na maravilhosa história da fé. Salvador que no dia de hoje, depois de uma semana em que fomos chamados de volta ao passado, nos diz em Hebreus capítulo 13, versículos 7 até 9: lembrem dos seus primeiros líderes espirituais que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram e imitem a fé que eles tinham. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não se deixem levar por ensinamentos diferentes e estranhos que tiram vocês do caminho certo. É bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus e não por meio da obediência a regras sobre alimentos, pois os que obedecem a essas regras não têm sido ajudados por elas. Palavra do Senhor em Hebreus 13, uma palavra diversas vezes repetidas no decorrer desta semana, quando nós cristãos protestantes, fomos chamados a 3 dias muito especiais, quando fomos na quarta-feira chamados à reforma luterana, e a todos aqueles que, com as Sagradas Escrituras na mão, colocaram as suas vidas debaixo da espada para defender o Evangelho, guias corajosos. No dia 1º, embora não seja costume na nossa igreja, mas deveria se tornar, fomos lembrados do dia de todos os santos, de todos os mártires da igreja, de todos os que foram perseguidos por causa do Evangelho, de todos que morreram por causa da sua fé. E aí inclua-se esse mar de gente que maravilhosamente, entre tentações e provações, levantou a bandeira da fé e proclamou que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador para qualquer ser humano. No dia 2, nós fomos levados aos cemitérios para visitarmos aqueles que já partiram para a eternidade, e fomos também colocados diante da memória deles e fomos levados a pensar sobre a vida deles, como eles viveram, como eles passaram, como foi a trajetória deles. E isso para nós foi uma aula tremenda, foi uma aula maravilhosa para quem a aproveitou, para quem pôde se colocar diante desses eventos e viajar, e refletir, e repensar inclusive a própria existência, o próprio modo como se está vivendo, o próprio jeito que se vive hoje. E quem aproveitou a oportunidade, com certeza, saiu desses 3 dias extremamente transformado, extremamente fortalecido, extremamente aperfeiçoado para um novo tempo na sua existência. Graças a Deus que nos deu 3 oportunidades maravilhosas, quando o mundo já descamba para uma desordem, para um caos que nos assusta a todos. Sim, meus irmãos, esta semana nós fomos levados ao passado, especialmente fomos levados a pensar sobre os santos que nos precederam na história do Evangelho. E aí eu gostaria de fazer uma menção especial ao dia de todos os santos, que na nossa igreja e no meio protestante é ignorado, só porque cheira católico. Mas uma reinterpretação e uma recolocação devida das coisas nos fará tirar experiências maravilhosas das histórias desses homens que foram corajosos e nos deixam no chinelo quando a gente pensa que a gente é cristão. Sim, meus irmãos, o dia de todos os santos começou com uma saudosa homenagem a Policarpo de Esmirna, o grande bispo de Esmirna, que em 155 foi levado à morte por conta da sua fé e foi trucidado. Policarpo era um pregador encantador,
e levou ao coração daqueles cristãos de Esmirna, na cidade próxima a Izmir, que hoje é na Turquia, tomado pelo islamismo, levou aqueles cristãos a sentir uma saudade tremenda do seu pastor, a sentir uma falta tremenda daquele corajoso pregador da palavra do Senhor. E no seu túmulo começaram a acontecer peregrinações e visitações para reencontrar de alguma forma com o seu pastor, que tão cedo se foi e que tão cedo os deixou diante e debaixo da perseguição dos imperadores. Sim, meus irmãos, o processo de veneração aos santos foi um processo que foi se desenvolvendo no meio popular. Isso só foi sacramentado pela igreja, ou foi oficializado, ou foi colocado da forma como nós a temos hoje, lá pelo século IV, ou seja, mais ou menos uns 250, 300 anos depois, que a igreja percebeu que havia tudo isso e caiu na tentação de gerar, um patamar especial para esses que nos precederam na nossa fé. Mas de qualquer forma, os cristãos, eles encontravam na memória desses que partiram precocemente por causa do seu testemunho de fé, uma grande força e um grande encorajamento para levar adiante a sua fé. Façamos como eles fizeram, lembremos dos nossos guias e pensemos como eles viveram e pensemos como eles morreram. E a coisa então foi tomando vulto, e mais outros mártires morriam aqui, morriam ali, eram sepultados, e a semelhança de Policarpo de Esmirna, eles eram também muito visitados, e eram ícones de encorajamento, eram ícones de força, e eles, se espelhando desses mártires, eles avançavam com a pregação do Evangelho. Era uma volta ao túmulo para a proclamação da vida, e assim a coisa tomava força, tomava corpo, tomava vulto, e fazia com que o Evangelho avançasse. Por isso que se diz que o sangue dos mártires é a semente da evangelização, e foi no meio do sangue que surgiu a vida para muita gente, e por isso o culto aos santos acabou tomando proporções desmedidas, e acabou se colocando nessas pessoas coisas que Deus não tinha colocado, e acabou se desvirtuando o que era no princípio algo bacana, algo bonito, quando os antigos eram vistos como os seus grandes propulsores na proclamação do Evangelho. Quando não se tinha o sepulcro, porque às vezes o mártir era todo consumido ou pelo fogo, ou era totalmente despedaçado, ou ele era totalmente engolido pelas feras, então se pegava alguma relíquia dele, alguma roupa, alguma sandália, alguma bolsa, alguma vara, ou algum pergaminho que ele carregasse, e aquilo era colocado em um lugar de destaque, para trazer de volta a memória perante as pessoas, e aí se visitavam as relíquias, para que assim se pudesse relembrar o que os antigos fizeram, e se retomar coragem, força e direcionamento para uma nova empreitada do Evangelho. As pessoas da igreja, elas focalizavam 3 tipos de santos. Aqui, quando eu falo em santo, vamos interpretar isso aqui. O que é santo? Santo é aquele que foi purificado pelo sangue de Jesus Cristo, que foi perdoado. Na carta de Paulo, ele sempre diz aos santos de Éfeso, aos santos daqui, aos santos dali. Santos, no contexto das Escrituras, é alguém que foi perdoado e é santo aos olhos de Deus. E a igreja sempre os chamou assim, de santos, porque foram perdoados, foram purificados pelo sangue de Cristo, enquanto que aos olhos humanos permaneciam os mesmos e eternos, incorrigíveis pecadores. E a igreja, ela tinha 3 grupos que ela venerava de um modo especial e dava atenção de um modo especial. Primeiro, os apóstolos de Jesus Cristo. Em toda e qualquer espécie, esses apóstolos, eles eram venerados como as grandes molas propulsoras do Evangelho. Depois, os confessores.
aqueles que, mesmo não tendo morrido como mártires, mas viveram a sua vida perseguidos por conta da proclamação da fé do Evangelho. Às vezes o cara morreu como o apóstolo João morreu de velhinho, né? Então muitos, à semelhança do apóstolo João, morreram de velhinho, mas foram perseguidos, foram isolados, exilados, foram massacrados de alguma forma por conta do seu testemunho de Evangelho. E por fim, os cristãos, eles veneravam aqueles ascetas e as próprias virgens. Os ascetas e as virgens são aqueles que se privavam da vida secular para poder dedicar-se ao sacerdócio, dedicar-se à vida monástica, dedicar-se à vida espiritual exclusivamente. E aí haviam os eremitas, né? Aqueles que se isolavam para poder fazer reflexões, e as mulheres que privavam-se da vida matrimonial para tão somente serem as servas do Senhor, e eles deram origem aos monges e às freiras no decorrer da história da igreja. Esses grupos, eles eram visados pela igreja como exemplos de consagração de vida e serviço ao Senhor, e aí caíam dentro da caixa dos santos que eram venerados e honrados e respeitados por toda a igreja. Sim, meus irmãos, Hebreus fala: lembrai-vos dos seus primeiros líderes espirituais. E aí nós começamos a viajar na história e chegamos na nossa própria igreja, chegamos na nossa própria congregação Vida Nova de Araçás. Tem algum líder espiritual que possa nos oferecer alguma reflexão importante nesse dia? Com certeza nós temos.